Bem-vindo, pessoal. Eu gostaria de, nessa sessão, apresentar-lhes uma abordagem bastante interessante para a gente organizar a nossa visão para atuarmos sobre as melhorias e as oportunidades de melhorias em nossa empresa. Para isso, eu vou introduzir uma questão, um conceito que, para quem ainda não conhece, sobre balanço e demonstrativo de resultados, que a gente chama de DRE, né? Então, o que é o balanço? O balanço é uma fotografia em determinado momento da empresa, né? Qual a riqueza que nesse momento a gente tem, né? O estoque de riqueza da empresa, por exemplo, o estoque de materiais, o patrimônio líquido, o caixa que nós temos, os recebíveis que nós temos, assim como os pagamentos que temos que fazer, né? Que são os ônus e direitos que a gente tem em determinado momento na empresa. Isso é uma fotografia digamos assim, estática, correto? O DRE, demonstrativo de resultado, apresenta o fluxo no tempo do resultado da empresa, né? Então, começa lá com as receitas, custos, despesas, resultado operacional, deduzindo as questões financeiras, eventuais serviços da dívida, o resultado líquido, né? Então, esse resultado final, que representa o fluxo em determinado período de resultado da empresa, o número da sua linha final depois vai compor o patrimônio líquido do balanço, tá? Então, para essa metodologia, a gente vai utilizar basicamente o DRE. Então, o que acontece? O DRE, a gente tem às vezes algumas oportunidades, a gente chega, olha para a empresa e fala, mas por onde eu começo, né? Então, aqui eu vou apresentar uma trilha para esse caminho que consta no capítulo 11 do meu livro, Conquistando Resultados Superiores. Então, se a gente começar a primeira camada de melhoria, vamos chamar de camadas de melhoria. Seria a parte que vai da receita, tem as deduções da receita, impostos, o custo operacional, e a gente chega ou na margem de contribuição ou no lucro bruto, que é o primeiro resultado intermediário do DRE, tá? Tem alguns conceitos diferentes, você fala de lucro bruto ou de margem de contribuição, mas vamos nesse momento considerar que é a primeira camada de melhoria que a gente pode atuar, tá? Então, aí a gente pode olhar, bom, o que a gente pode fazer para aumentar a receita, o que a gente pode fazer para ter maior produtividade e reduzir o custo e aumentar, portanto, a margem, né? A nossa margem. Margem de contribuição basicamente é o seguinte, a receita menos os custos e despesas variáveis. Lucro bruto é receita menos custo, tá? São dois conceitos diferentes, mas no primeiro momento servem para a mesma finalidade, a gente olhar essa primeira oportunidade. Nesse caso, o que a gente tem? A gente tem melhorias, metodologias, por exemplo, metodologias de Lean Manufacturing, teoria das restrições, Six Sigma, que aumenta, que olha para a fábrica ou olha para o custo dos produtos, né? Não só produzidos ou revendidos, se for um comércio, né? E a gente pode olhar e falar, bom, como que eu posso ganhar aqui em produtividade, né? Ou como que eu posso aumentar a receita. Tudo que eu fizer nesse campo, eu estou atuando nessa primeira camada de melhoria, tá? Então, esse é um primeiro olhar para a empresa. Pode ser que em determinado momento a gente esgote essa oportunidade. Então a gente pode ir para uma segunda camada, tá? Que é o lucro operacional, ou podemos também considerar o EBITDA, né? Que é os ganhos antes de depreciação, antes de impostos sobre a renda, né? Sobre o resultado, ou antes dos resultados financeiros, né? Então nessa camada a gente tem praticamente as despesas. Então a gente pode olhar e falar, bom, agora que eu já esgotei a primeira camada de melhoria, eu vou para a segunda camada de melhoria, vou olhar as minhas despesas, né? Então aí a gente pode usar outras metodologias, como por exemplo, orçamento base zero. O que é um orçamento base zero? Você olha para a empresa e fala, faz de conta que a empresa está começando hoje. Se eu for montar essa estrutura a partir de hoje, quanto que eu gastaria em cada centro de custo ou em cada linha e natureza de despesa, né? Ou de uma outra forma dizer, olha, eu tenho que chegar nesse número, o que eu posso fazer para reduzir as minhas despesas nesse número, né? É lógico que você tem algumas outras formas de enxergar, por exemplo, eu posso aumentar despesas
mas mais que proporcionalmente aumentar a minha receita, porque esse aumento de despesa vai me ajudar a alavancar a receita, né? Ou aquela primeira camada de melhoria que eu falei antes. Bom, a partir do momento que a gente consegue otimizar essa segunda camada de melhoria, a gente esgota, né? A gente já está descendo no DRE, a gente está vindo de cima para baixo no DRE. A terceira camada de melhoria que a gente pode atuar se chama o capital de giro, ou o giro dos nossos ativos e dos nossos passivos, tá? Daí eu já não tenho mais tanta oportunidade na receita, no custo ou na despesa, mas eu posso ser mais eficiente, tendo menos estoque, fazendo girar mais o estoque, ou girar mais os meus recebíveis, ou girar mais o meu contas a pagar. Então, com isso, se a gente ganha eficiência nesse giro de ativos e de passivos, a gente também, então, tem uma oportunidade de trazer dinheiro para o caixa, porque a gente está sendo mais eficiente no giro dos ativos e dos passivos e reduzindo a nossa necessidade de capital de giro, tá? Então, essa é a terceira camada de melhoria. A gente chega nesse ponto no lucro operacional. O que é o lucro operacional? Que está mais embaixo da DRE. É a gente entender que, independente da forma como a empresa é financiada, ela está dando lucro ou prejuízo, ou quanto de resultado ela está dando, tá? Então, a gente tem que separar o resultado antes do financiamento da operação e o resultado depois do financiamento da operação. Que pode ser que a operação seja muito boa, mas apresente bons resultados, mas por algum motivo eu não tinha capital de giro, né? Eu me carreguei com empréstimos, financiamentos, e o meu resultado se degrada a partir daí, né? Então, daí sim, depois do resultado operacional, a gente tem que olhar e saber o resultado líquido, que isso ocorre após a gente inserir o resultado financeiro, pagamento de juros, né? Ou eventualmente os impostos também sobre o lucro que a gente esteja pagando, né? Então, uma coisa é a empresa já dar lucro ou prejuízo a nível do resultado operacional. A outra coisa é a gente olhar depois desse resultado operacional e ver como fica a empresa, porque pode ser que a operação esteja bem, mas a forma como ela é financiada não seja tão bem, né? Então, esta é uma outra camada que a gente, na sequência, né, desse caminho, dessa trilha de olhar para a empresa, a gente pode seguir. E, finalmente, uma última camada é o fluxo de caixa líquido do acionista, porque pode ser que, depois de tudo isso, na margem de contribuição do EBITDA ou do resultado operacional, ou do resultado líquido após os empréstimos e financiamentos, a empresa tenha uma situação onde ou está remunerando bastante em termos de dividendos seus acionistas, ou não remunerando suficientemente, né? Ou está tendo que realizar investimentos que está tirando caixa para essa situação, que não é uma situação de resultados, mas sim uma situação de aplicação de onde você investe na empresa, distribuindo lucros ou abrindo projetos, realizando investimentos, modernizando a planta fabril, né? Ou o seu CD de distribuição, as suas lojas, né? Então, esse é um olhar, digamos, seguindo o DRE e até se estendendo um pouco mais até o fluxo de caixa final do acionista. É um olhar, acho que lógico e racional, para a gente entender quais metodologias, né? E em que ponto de melhoria a gente se encontra, que a gente tem uma oportunidade efetiva de atuar na empresa. Para encerrar, eu gostaria de apenas fazer uma analogia, tá? Então, se a gente... Vamos imaginar um exame de sangue que a gente faça, né? Então, se a gente faz o exame de sangue, nem sempre a gente olha e vê que tá tudo errado, né? Então, tem a parte branca, tem a parte vermelha, tem as plaquetas, né? Então, olhando o exame de sangue, a gente vê lá, olha, aqui tem um ponto que tem um problema, o médico vai ver, né? Talvez seja aí no glóbulo vermelho, no glóbulo branco, num ponto deste, né? Você vai e atua nesse ponto aí, tentando identificar a causa raiz para que você melhore, né? A empresa, fazendo uma analogia com o DRE, é a mesma coisa, tá? Pode ser que a empresa não tenha problema em tudo,
Mas, mesmo que tenha uma série de problemas, a gente tem que fixar num ponto, né, que a gente precisa ter um foco. Então o DRE serve para isso, é como se fosse o espelho de onde existe produtividade, onde existe ineficiência na empresa. Vai te apresentar exatamente aonde atuar. Foca nisto e depois vai girando, né, nas melhorias que tem que fazer. Foca naquela principal, dá para fazer simulações, inclusive, para saber o impacto, se eu melhorar tal ponto nessa linha do DRE, nessa camada de melhoria, eu tenho tal resultado efetivo lá na frente, né? Então, focar, depois que resolver, vem para uma segunda onda de melhoria, uma terceira onda e assim por diante, tá bem? Então, essa é uma recomendação, uma sugestão que a gente faz aqui na Global Results para vocês. Muito obrigado, pessoal. Até logo, até a próxima.